o que é felicidade, afinal, né? Primeira coisa é entender que esse conceito de felicidade, ele muda para o ser humano ao longo dos séculos. Então, quando a gente vai olhar uma história da felicidade, o nosso entendimento sobre esse conceito, ele vai mudando. Se a gente vai lá atrás, por exemplo, para os gregos, né, eles falavam no conceito da boa vida. A boa vida como uma vida ética, né, uma vida vivida por meio dos valores. E dentro desse conceito, você só saberia se uma pessoa teve uma vida feliz quando a vida dela já terminou. Porque aí você olharia para trás e diria, sim, esta pessoa foi feliz, porque ela conseguiu durante a vida toda dela viver de acordo com valores que são valores éticos, né? Se a gente dá um fast forward aí, vai mais para frente na história e a gente chega ali no iluminismo, você vai para uma noção de felicidade já como um direito, como algo que as pessoas têm o direito de lutar pela sua felicidade. E esse conceito, essa visão de felicidade, inclusive, ela está inserida em alguns documentos muito importantes da humanidade, como, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, como a Declaração dos Direitos Humanos. Existe ali esse conceito de felicidade colocado. Houve momentos em que se achava que não, a felicidade não era um negócio para este plano, era um negócio para ser atingido num outro plano, né? Então, nesse planeta a gente não vai ser feliz, né? É só depois da morte. Se a gente olha para hoje em dia, a gente tem um conceito de felicidade muito ligado a uma busca exterior, como se coisas pudessem me trazer felicidade, ou até uma ideia de felicidade ligada a uma positividade que seria possível de ser atingida sempre, que é uma bobeira, que é o conceito da positividade tóxica. Ou seja, você achar que vai dar para você estar sempre alegre é o caminho mais rápido para você ser muito infeliz, porque não existe ser humano que esteja sempre bem, que esteja sempre alegre, que esteja sempre contente. Eu sempre digo, nós somos a primeira geração que de fato conta com um entendimento científico do que é felicidade. E o que eu quero dizer com entendimento científico? Nós somos a primeira geração que conta com estudos feitos dentro dos laboratórios de comportamento de algumas das melhores universidades do mundo para ver, afinal de contas, por que algumas pessoas conseguem ser mais felizes do que outras, né? E aí começar a quebrar o que é, de fato, felicidade, quais são os pilares de uma vida feliz. E quando você começa a fazer esse estudo, você entende que não é verdade dizer assim, não, para cada pessoa a felicidade é uma coisa, então não tem como a gente discutir isso, é completamente subjetivo. Não, não é verdade. Tem padrão sim. Tem padrão, tem caminho, tem hábitos para serem adotados. Porque felicidade, o que a gente sabe hoje com certeza é que é skill, ou seja, é capacidade. Portanto, não é dom, não é talento, o que eu acho que é uma notícia excepcional, porque digamos que eu quisesse cantar, mas eu não nasci, né, com o talento, com o dom da voz afinada. Fica difícil, eu vou ficar frustrada. E felicidade não é isso. Felicidade é uma capacidade que a gente pode sim treinar a partir de hábitos que a gente vai adotando. A felicidade tem a ver com o significado. Ser feliz tem a ver com você saber que a sua vida é boa, é significativa e vale a pena. E isto é uma construção. Eu acho que só há um verbo possível para a gente conversar a respeito de felicidade. E não são os verbos que as pessoas usam, que são buscar, procurar, porque isso implica em algo que está fora de mim. E a felicidade, ela não está lá fora. Inclusive, ela não pode ser comprada com objeto nenhum. Claro, se você
consegue uma conquista que você queria muito e você vai ficar ali feliz por um determinado momento, mas isso tem prazo de validade. O que é que não vai ter prazo de validade? É quando a gente entende que felicidade é uma construção diária. Então, para mim, só há um verbo para a gente conversar a respeito de felicidade, que é o verbo construir. E o verbo construir, ele não é um verbo fácil, porque o que ele implica? Esforço. Se é uma construção, eu tenho que escolher fazer essa construção e eu tenho esforço envolvido. E é isso mesmo, existe um esforço envolvido na nossa construção de felicidade. E existe você assumir a responsabilidade por fazer isso, né? Então, não terceirizar isso para ninguém, eu não terceirizo para os outros a minha felicidade, e eu entendo que é minha responsabilidade construir a minha felicidade. Mas quando a gente entende isso, do meu ponto de vista, isso é muito empoderador. Porque está nas minhas mãos. E o que eu acho tão bonito disso? Está nas minhas mãos construir a minha felicidade, só que no processo de fazer isso, eu vou tornando mais felizes todas as pessoas à minha volta. Porque eu vou mudando a minha forma de me relacionar, não só comigo, mas de me relacionar com tudo e com todos que cruzam o meu caminho. Do ponto de vista da ciência, hoje, é muito claro que a felicidade é a combinação de dois aspectos. A questão do significado e o bem-estar. O bem-estar, ele é passageiro sempre. Eu posso estar muito bem agora, né? Tô contente, tô aqui falando sobre um assunto que me apaixona, mas daqui a pouco eu posso ter uma dor de barriga. Eu já não vou mais estar tão bem. Então, o bem-estar, e é isso que a gente precisa entender, né? Estar alegre ou estar triste, isso varia. Isso são estados emocionais. Alguns estados emocionais nós gostamos de sentir. Outros estados emocionais nós não gostamos de sentir. Mas tudo é passageiro. Então, entender que tudo isso é passageiro e que tudo isso faz parte da condição humana vai possibilitando a você se relacionar com esses estados de uma outra maneira. Não se deslumbrar quando tudo está indo bem e não se desesperar quando as coisas dão errado, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Eu evito ao máximo, me policio nisso, chamar qualquer emoção de negativa. Porque as emoções, elas são informações para nós. E é só isso que elas são. Elas são informações. São informações absolutamente preciosas. Quando eu estou alegre, quando eu estou confortável na companhia de alguém, isso é uma informação importante para mim. Quando eu estou triste, decepcionado, desapontado na companhia de alguém, isso também é uma informação importante para mim. Se eu olho para isso sem o filtro do negativo ou positivo, eu consigo olhar para as coisas como elas são. E tenho mais chance, a partir desta clareza, de tomar decisões que sejam mais assertivas a respeito do que eu quero fazer, a respeito daquela situação específica ali. Eu não sou uma pessoa otimista por natureza. Eu tenho muita clareza hoje disso. Eu sou crítica demais, além de ser crítica demais naturalmente, eu ainda tive todo um treinamento como jornalista que deixa você muito cético, né? Você é treinado para ser cético, para desconfiar, e nada disso ajuda no otimismo, se você pensar. Mas, num determinado momento da minha vida, e conforme eu fui me aprofundando nesses estudos e entendendo a respeito de felicidade, eu tomei uma decisão que para mim foi fundamental.
eu decidi que eu ia escolher nutrir o otimismo. E por quê? Porque ele é a resposta mais inteligente. E isso para mim é um conceito que é fundamental. É assim, diante dos desafios da nossa vida, quais são as respostas mais inteligentes que eu posso dar? Porque os desafios estarão dados, de qualquer forma. Cabe a mim ter as ferramentas para dar respostas que sejam mais inteligentes. E o otimismo, ele é uma resposta inteligente. Não um otimismo cego, bobo, mas um otimismo que faz você ter forças para todo dia se levantar da cama e dizer: eu vou fazer o melhor possível e a minha contribuição faz a diferença. Mesmo que eu toque só a vida de uma pessoa, eu faço a diferença. Quando a gente vê felicidade desse ponto de vista, né, como a junção da prazer e o significado, em termos técnicos, felicidade hedônica e felicidade eudaimônica, a gente consegue entender, consegue começar a entender que é possível você construir uma felicidade que eu chamo de felicidade sustentável. É eu me saber feliz, mesmo quando eu estou atravessando momentos difíceis da minha vida. Mesmo quando as coisas não estão saindo bem. Mesmo quando eu estou lidando com as emoções mais desafiadoras, com os pensamentos mais desafiadores. E aí o que é tão bacana da possibilidade da construção de felicidade? É que nós temos hoje uma série de ferramentas que comprovadamente nos ajudam a aproveitar mais os momentos bons e termos mais força, mais resiliência, mais capacidade de lidar com os momentos difíceis, passando por eles com menos sofrimento nosso e causando menos sofrimento àqueles que estão ao nosso redor. No momento em que eu vou conscientemente buscando me aperfeiçoar, eu estou contribuindo com a humanidade. Porque aquilo que eu faço tem um impacto que vai para além de mim. E todo input que eu coloco no mundo, ele vai causar ondas de efeitos. Se eu consigo ir melhorando esse input que eu coloco para o mundo, eu estou contribuindo efetivamente para construir relacionamentos melhores, para impactar a vida das pessoas, e isso, no limite, eu estou contribuindo para a humanidade. E eu de fato acredito nisso. E eu vejo isso acontecendo no meu trabalho, né? Quando as pessoas começam a se transformar, e isso começa a transformar os relacionamentos delas, e isso começa a transformar as oportunidades que surgem para elas. Existem alguns modelos de felicidade, modelos no seguinte sentido: pesquisadores que dizem, olha, são esses aqui os pilares, é nisso aqui que nós temos que trabalhar. Quando você vai olhando para esses modelos, os nomes podem variar, mas os pilares eles são sempre os mesmos. Então a gente tem hoje uma série de pilares nos quais nós podemos trabalhar, e esses pilares são fundamentalmente o quê? Hábitos. São hábitos de felicidade. Se eu escolho nutrir hábitos de felicidade, eu vou cada vez mais ser uma pessoa feliz. O que é tão bonito é que a felicidade, ela anda de mãos dadas com o potencial humano. Ou seja, conforme nós trabalhamos na nossa felicidade, nós conseguimos desenvolver melhor todo o nosso potencial. A gente vai conseguindo, de fato, desenvolver o nosso potencial maior. É por isso
que quando a gente fala de felicidade em termos científicos, a gente fala de florescer e não mais apenas sobreviver. Como é que eu me torno, a cada momento, o melhor que eu posso naquele momento? Ou seja, como é que eu vou ao longo da minha vida florescendo e não apenas sobrevivendo?